Já estamos de volta com a Revista da Cidade. Eu estou em excelente companhia. Olha só quem está na nossa sala hoje. Osmar Garrafa, bem-vindo. Obrigado, Regi. Obrigado pelo convite. Estamos aqui na expectativa de todo o Brasil, né? Da convocação dos 23 que vão nos defender na Copa do Mundo. E também Chico Lang, muito mais que bem-vindo também. Regi, parabéns pela sua performance. Obrigada. Você que é mãe agora, né? E ficou super mais solta. Ah, que bom. A maternidade fez bem a você. Ah, que delícia ouvir isso. Fez bem a todas as mulheres da Gazeta. É um negócio impressionante. A mulher tem medo de ser mãe, né? É uma delícia, E né? é uma coisa mais natural do mundo. Não, e a gente troca tanta figurinha sobre isso, né, Chico? Uma delícia. Verdade, é verdade. Você que é um paizão também, né? Também. Super coruja. E você foi muito importante, porque a gente sempre conversou sobre isso, sempre me dando uma força, né? Muito legal. Obrigada por tudo. Legal, obrigada bacana. por estarem aqui. Muito legal. O assunto hoje é a Copa do Mundo. Uma expectativa enorme, todo mundo especulando quem vai ser chamado, quem não vai. A gente vai ter a certeza hoje, porque o anúncio vai ser feito pelo Felipão. Daqui a pouquinho, inclusive nós estamos ao vivo com o Alexandre Silvestre, que está lá e vai nos mostrar tudo o que está acontecendo nos últimos minutos e vai mostrar também pra gente essa convocação. Vamos falar com ele antes de mais nada? Silvestre está nos ouvindo? Silvestre, como é que estão os últimos preparativos aí para o grande momento? Agora eu vou te dar um beijo à distância, Regiane, e um abraço respeitando aquela distância regulamentar no Garrafa e no Chico Lang. Praticamente um jogo de corpo nesses dois marmanjos. Há pouco, na primeira entrada, eu havia dito que aqui do lado de fora não tinha nenhum tipo de protesto contra a Copa do Mundo. O cenário mudou do lado de fora, bem aqui na porta, cerca de 50 agentes da Polícia Federal vestindo preto, protestam com faixas, um protesto pacífico, pedindo para o governo, obviamente, padrão FIFA de segurança num dos países mais violentos do planeta. Daqui a pouquinho o Felipão divulga a convocação, os 23 nomes, mais 7 que ficaram de sobreaviso, como eu havia dito também anteriormente. Só para você ter uma noção, olha só a quantidade de câmeras que estão perfiladas, apontadas lá para a mesa onde o Luiz Felipe Scolari concederá a entrevista e também revelará o nome dos jogadores que defenderão a seleção brasileira. Lembrando que o Brasil, depois de convocado, tem 2 amistosos, no dia 3 de junho contra o Panamá no Serra Dourada, em Goiânia, no dia 6 de junho, estádio do Morumbi, diante da Sérvia, que é um time que tem um estilo de jogo parecido com a Croácia, que será o adversário na estreia do Brasil na Copa do Mundo, dia 12 de junho, na Arena do Corinthians, em Itaquera. Daqui a pouquinho, a convocação do Felipão, em instantes. E eu acredito que não haverá nenhuma grande surpresa. Quem acompanha futebol, como o próprio Felipão disse numa entrevista ao site da CBF, quem acompanha a seleção, quem acompanha futebol, não ficará surpreso. Acertará 20, 21, 22 desses 23 nomes. Tá certo, Silvestre, obrigada pelas informações. Estamos aí com um probleminha de transmissão. Logo mais ele volta para continuar a mostrar pra gente tudo o que está acontecendo por lá. Vocês concordam com ele e com o que o Felipão falou? Quem entende realmente de futebol, quem acompanha, como é o caso de vocês, vai acertar quase que todos os nomes da convocação? Eu acho que sim, Regiane, porque é difícil, porque o Felipão tem um esquema de trabalho que não é à toa que ele chama de família escolar, né? Ele fecha um grupo e vai com esse grupo ou para a glória ou para o devido saco, né? Como se fala na gíria. E ele é muito fiel ao grupo e o grupo acaba sendo fiel a ele, né? Essa é uma das características marcantes do jeito de trabalhar do Felipão. Isso, além de jogadas ensaiadas, de uma opção tática mais, vamos dizer assim, mais defensiva, se usa muito mais contra-ataques e tal. Mas ele fecha o grupo. Essa é a grande característica do Felipão, por todos os lugares que ele passou, até os clubes que ele foi treinador, ele fez isso. Mas na seleção, em 2002, eu tive a oportunidade de estar lá na Copa do Japão e da Coreia. Fui cobrindo pela Gazeta Esportiva, na época jornal, né? Que já estava começando a virar jornal eletrônico. Então eu acompanhei bem o Felipão. Então o Felipão, ele tem mesmo, e o Garrafa sabe disso, esse estilo de trabalho. Ele é paizão, ele cobra dos jogadores como o pai cobra do filho, ele não deixa os jogadores passarem de um certo limite, né? Na época, por exemplo, ele enquadrou o Ronaldo, fenômeno, que vinha de uma recuperação fantástica, né? De uma superação fantástica. Ele enquadrou o Ronaldo, enquadrou o Rivaldo, enquadrou o Cafu, enquadrou o Roberto Carlos.
mas não deixava de ouvi-los quando ele precisava ouvir. Tá. E tanto Então- isso é verdade, né, Chico, que você está falando referente a esse aspecto da família Luiz Felipe Scolari, que alguns jogadores muito criticados, ainda no período de preparação, pós-Copa das Confederações, o Filipão chegou para determinados jogadores e antecipou a convocação. O Júlio César, como todos nós sabemos, é muito questionado, né, porque hoje joga numa liga não tão empolgante como uma liga europeia ou aqui no Brasil, jogando no Canadá, e o Filipão bancou o Júlio César, o que mostra exatamente, vem de encontro ao que o Chico está falando, que esse aspecto da família. O Filipão, ele ganha os jogadores. E sobre essa relação, a gente tem aqui, inclusive, a convocação que ele fez para a Copa das Confederações o ano passado. Dos 23 jogadores, a lista deve mudar em 4 ou 5 nomes, Regiane. Ele vai pegar essa lista como uma base, então. O time para a base estreia, o Chico pode discordar, mas o time para a estreia contra a Croácia, dia 12, para mim está escalado, salvo algum problema de contusão. Tá. É o que terminou a Copa das Confederações. Júlio César, Daniel Alves, o Davi Luiz, Thiago Silva e o Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar e Hulk, Fred e Neymar. Seria, no meu entendimento, não sei o que o Chico pensa, uma premiação a esses jogadores e vem de encontro, repito, ao que você disse, a preservar o grupo, né? A ser fiel ao grupo de jogadores. Manter essa família, né? Família a gente defende até o final. É por aí, é por aí. Vamos mostrar uma lista que vocês mesmos fizeram aqui sobre uma pré-convocação, né? Vamos chamar assim. Eu quero saber se você tem alguns nomes aqui dessa lista que vocês concordam ou discordam, enfim. Vamos mostrar. A gente tem os 30 nomes, que são os 23 convocados, mais 7 que devem ficar aí de stand-by, caso aconteça alguma contusão. Porque existe um período que pode ser feita alguma mudança ainda, né? Até já na véspera da Copa do Mundo e até durante a Copa, se você tiver uma 2 dias confusão, antes, né, se você tiver uma contusão grave de algum jogador, sendo constatado através de exame, a FIFA autoriza a inscrição desse novo jogador. É muito engessada nesse dentro, sentido, inclusive, dessa relação do 7 que o Silvestre também vai nos Só passar quero lembrar posteriormente. que é verdade, na Copa de 2002, o Emerson se machucou treinando no gol, bateu um ombro na trave, né? E aí ele foi dispensado e em seguida foi chamado o Ricardinho, que era do Corinthians. Tá. Então, quer dizer, a FIFA dá esse espaço, né? O que é muito bom. Vamos dar uma olhada nessa lista, então. Vamos lá. Goleiro Júlio César, do Toronto. Jefferson, do Botafogo. Diego Cavalieri, do Fluminense. E Vitor, do Atlético Mineiro. Laterais, Daniel Alves, do Barcelona. Marcelo, do Real Madrid. Rafinha, do Bayern de Munique. Michael, da Roma. Maxwell, do Paris Saint-Germain. E Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Davi Luiz, do Chelsea. Dante, do Bayern de Munique. Hever, do Atlético Mineiro. Dedé, do Cruzeiro. E Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Meio-campistas, Luiz Gustavo, do Wolfsburg. Paulinho, do Tottenham. Ramires, Oscar e o William, do Chelsea. Hernanes, da Inter de Milão. Fernandinho, do Manchester City. E Lucas, do Paris Saint-Germain. Atacantes, Neymar, do Barcelona. Fred, do Fluminense. Jô, do Atlético Mineiro. Hulk, do Zenit. Robinho, do Milan. E Bernardo, do Shakhtar Donetsk. E vocês concordam 100% com essa lista? Ou tem alguém que vocês tirariam? Não, essa incluiriam? lista é uma lista de especulação, né? Sim. Vamos deixar bem claro, né? Não é uma lista definitiva, já a lista definitiva sai. Mas eu, por exemplo, eu acho que o Vitor, goleiro que foi citado aí do Atlético Mineiro, não vai. Deve ir no lugar dele o Diego Cavalieri. Que são 3 opções para o gol, né? O Júlio César e o Jefferson, que já estão certos. E aí ficaria essa briga entre Diego Cavalieri e o Vitor. O Vitor não foi à Copa das Confederações. O Cavalieri foi. Tendo como base e como orientação o que disse o Chico, ele preservando, ele tendo esse aspecto família com o grupo, talvez o Diego, no meu entendimento, saia na frente do Vitor, apesar do Vitor também ser um belíssimo goleiro. Tá, e Se dessa bem que o lista... Vitor hoje está numa fase melhor que o do Diego Cavalieri. Se futebol é momento, né? Como a gente fala, né? Tem que aproveitar esse momento. Futebol e amor é momento, certo? Então, você tem que chamar o que Viver quem tá intensamente melhor. esse momento. Viver intensamente o momento. Tá certo. E tenha certezas também que, como você já comentou, né, Garrafa, o próprio Felipão já antecipou falando com os próprios jogadores, como ele fez em Londres, quando encontrou com 4 deles ali. E vamos comentar sobre essa certeza. Dessa lista dos 30 que a gente passou agora, 9 já são certezas. Que são o Júlio César, né, como vocês já comentaram. O Fred, né, que passou 2013, boa parte de 2013, afastado dos jogos do Fluminense por uma contusão, né? Será que vai estar tudo certo até a Copa? Vai estar tudo ok?
Será que vai estar tudo bem? Eu acho que sim, ó. O Davi Luiz, o Thiago Silva, hoje formam uma dupla de área maravilhosa. Os dois estão numa boa fase, estão jogando bem. O Davi Luiz nem tanto, né? Já estão falando até em vendê-lo lá no Chelsea, mas enfim. Pode ir para o Barcelona, Ele né? pode até para o Barcelona, quer dizer, então, não é que vai voltar para o Brasil, né? Olha lá, já Enquanto a gente vê as imagem lá imagens da comissão técnica isso, a comissão técnica, que já está prontinha, já eles já entram no ar e dizendo quem serão os nossos heróis da Copa ou os vilões da Copa, né? E ontem vazou na internet, Regiane, uma convocação da seleção brasileira. Tinha até o nome ali do lado, né? FIFA, Copa do Mundo, claro, sei né? lá o quê. Tinha o Allan Kardec nessa convocação, o Hulk estava escrito de forma errada e tinha uma assinatura Felipão. É claro que é uma brincadeira das redes sociais. Eu não acredito aí que essa lista seja oficial, não. Tem muita gente acreditando que o Allan Kardec vai ser uma zebra dessa convocação. Não, na minha opinião, não tem nenhuma chance. O Kardec não foi chamado nenhuma vez. Jogador que não foi chamado nenhuma vez, posso me enganar. Mas jogador que não foi chamado nenhuma vez, não vai aparecer. Se é que teremos surpresas, no meu entendimento, o Miranda aparecendo na zaga, jogador do Atlético de Madrid, está na final da Champions Copa, League, está jogando o fino da bola, é um jogador experiente. E a dúvida ficaria entre o Miranda ou o Henrique. O Henrique, ele exerce duas funções, não só de zagueiro, mas como aquele homem também que pode jogar no meio campo. E já trabalhou com o Filipão no Palmeiras. Eu acho que essa é uma dúvida. Henrique ou Miranda, essa é a dúvida. E o Robinho, pela experiência, pode aparecer lá na frente. É um jogador que poderia até, inclusive, ajudar muito o Neymar. Eu, particularmente, não querendo fazer média com a torcida do São Paulo, mas eu faria justiça e levaria o Luiz Fabiano. Tá. Eu sincero, honestamente, acho que o Luiz Fabiano hoje é o melhor jogador de São Paulo, apesar de todos os problemas físicos que ele teve. É um jogador lúcido, dentro da área, é um cara experiente. E numa Copa do Mundo de tiro curto, com sete jogos, né, Gato? Isso, são 7 jogos até o título. 3 na fase classificatória e o resto nas eliminatórias. E um cara que nem ele é indispensável. O Ronaldo Fenômeno já não foi em 2010, deveria ter ido, na meu modo de ver. Deveria ter ido, nem se fosse para sentar no banco e entrar em 1 minuto. Em 1 minuto ele faz um gol, é 1-0, acabou a Copa, Brasil campeão, hexacampeão. Então acho que o jogador experiente, nessa hora, ele é muito importante. Tem cabeça fria para definir. Tem cabeça fria, tem vontade, sabe o que está fazendo, conhece os atalhos do campo, né? E acho que seria um grande prêmio para o Luiz Fabiano ir nessa Copa. Mas é um jogador que eu entendo que não vai figurar nessa lista. Essa é a opinião do Chico, no sentido de que ele merecia uma convocação, mas não acredito que ele apareça por lá. E quando o Chico fala desses 7 jogos, tem um rápido esboço aqui do caminho da seleção brasileira até o título, né? Então, na primeira fase, estreando dia 12, tem Croácia, depois México e depois Camarões. Tá. Aí o Brasil, vamos trabalhar que o Brasil ficou em primeiro lugar no seu grupo, que é provável. Passou em primeiro. Aí ele enfrenta o segundo do grupo B. Tá. Quem seria esse segundo do grupo B? No grupo B nós temos Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Deve sair aí uma Holanda, provavelmente. Então, na primeira fase, passando... Fantasma, né? A última Copa fomos desclassificados por eles. Holanda, já nas oitavas de final. Passando pela Holanda, nós pegaríamos adversários do grupo C e D. Rapidamente aqui, Uruguai, Inglaterra e Itália. Tá. Só isso. Só isso. Né? Só isso. São campeões do mundo. Aí na semifinal teríamos ou Portugal ou Alemanha. Ou Portugal ou Alemanha. E aí, na final, para fechar, como gosta o Celso Cardoso, teremos a Argentina. O caminho do Brasil é só pedreira. É árduo, com assim, certeza. se não tiver surpresa de uma outra equipe mais frágil, avançar. Mas numa lógica, é Brasil com jogos difíceis. a comissão com perigo, com certeza. O pessoal já está entrando, né, Chico? Verdade. Olha lá, toda a comissão técnica já está tomando aí os seus assentos, já estão se Felipão com posicionando. uma pasta enorme. Logo mais a gente... Ele deve ter misturado a lista com as contas a pagar, né? Nossa Senhora, aí veio o grande Misturou afasta. a conta de luz, Está mais de água, contas a receber, viu, Chico? Acho no que está caso mais a dele, receber, né? A receber, né? Tomara, pro bem dele, né? Mas se precisar de algumas a pagar, eu posso incluir as minhas ali também. Bom, daqui a verdade. pouquinho a gente interrompe, então, para conversar, para ver o que eles estão ali já começando a especular. O que vocês acham que está passando na cabeça ali do Parreira, do Filipão? Já estão absolutamente tranquilos. Obviamente, já sabem, o Filipão já discutiu com toda a comissão técnica, né? É só a parte agora para divulgar para a imprensa e para a torcida brasileira. Só ver a repercussão aí da torcida e como é que vai ficar na imprensa. Vou falar uma coisa para você, nervoso estamos nós, porque eles, pode ficar sossegada, que são homens frios, calculistas, sabem muito bem o que estão fazendo. Está tudo bem elaborado já, Está tudo muito bem já traçado
né? No que Partindo do eles princípio que ele vai planejado. manter essa base, como vocês falaram, da Copa das Confederações, manter mais ou menos ali os mesmos jogadores com pouquíssimas novidades, isso significa então que Kaká, Ronaldinho Gaúcho continuam de fora da lista. Vocês concordam com isso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que não vai ter chance para o Kaká, não. Apesar do Kaká ter dentes, cabelo bonito, que nem ex-presidente de São Paulo, né? Mas, enfim, olha, já parece que o Rodrigo Paiva já O está... assessor de imprensa já está anunciando aí, Filipão. Vamos acompanhar. O ex-marido da Maitê Proença, né? Vamos lá, vamos ouvir. A todos, queria agradecer a presença dos senhores e das senhoras. Eu queria, em primeiro lugar... Presidente Zé Maria Marim, presidente da CBF, abrindo os trabalhos aqui no aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Felipão, Parreira, Murtosa e outros dirigentes esportivos ali compondo a mesa. Vamos ouvir o Zé Maria Marim. Ainda bem que não tem uma medalha ali na mesa, né? Senão ele ia levar embora. Em tudo aquilo que foi realizado até o presente momento com relação à seleção brasileira. Eu quero também agradecer, além da presença importantíssima dos responsáveis pela comissão de futebol, o nosso grande amigo e parceiro Felipe Scolari, o Parreira, cujos nomes dispenso maiores considerações. Agradecer a presença do nosso anfitrião e presidente da Federação Carioca de Futebol, Dr. Rubens Lopes. E desde já também anunciar a todos os presentes, antes que o Felipe Scolari anuncie a convocação oficial para a próxima Copa do Mundo, desde já eu queria antecipar o nome do chefe da delegação, que será e se encontra presente aqui nesta mesa, Dr. Wilson Rubens de Andrade. Será o nosso chefe da delegação brasileira, que terá grande responsabilidade, então, na próxima Copa do Mundo. Eu passo imediatamente a palavra ao nosso grande comandante, ao nosso grande campeão, Felipe Scolari. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, em primeiro lugar, um grande abraço. Também a minha comissão técnica, que hoje se faz presente e representante de todos o nosso grupo de trabalho. E dizer a vocês que, depois de nós estudarmos, de nós trabalharmos esse tempo todo com a seleção, nós chegamos a uma conclusão de nomes e definimos esses nomes, e como eu sei que isso muitas vezes a gente pode concordar em muitos dos nomes e em alguns não concordar, é uma decisão do técnico, a escolha de todos esses nomes, e a partir da escolha e a partir da divulgação desses nomes ao nosso país, pedir, solicitar aos nossos torcedores que, mesmo que discordem de A, B ou C, e isso é democrático, é normal, que os 23 convocados aqui sejam muito bem recebidos, tratados da forma como sempre fomos tratados, principalmente em todos os jogos do Brasil, e que todos juntos tenhamos daqui para frente, nós, comissão técnica, a direção da CBF, vocês, imprensa e nossos torcedores, um norte. Seguimos em direção àquilo que mais desejamos, que é conquistar o campeonato mundial aqui no Brasil. E independente de cores, independente das escolhas que cada um tem e que cada um pode ter em suas cabeças, de que os 23 possam ser muito bem recebidos e que tenho certeza que eles vão fazer o possível para o melhor deles, naturalmente, para conseguirem os objetivos. Então, gente, a partir disso, vou divulgar a lista dos convocados para vocês. Goleiros.
Jefferson, do Botafogo. Júlio César, do Toronto. Vitor, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Dante, Bayern de Munique. Davi Luiz, Chelsea. Henrique, Napoli. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves, Barcelona. Maicon, Roma. Marcelo, Real Madrid. Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio-campo: Fernandinho, Manchester City. Hernanes, Inter de Milão. Luiz Gustavo, Wolfsburg. Oscar, Chelsea. Paulinho, Tottenham. Ramires, Chelsea. William, Chelsea. Atacantes: Bernard, Shakhtar Donetsk. Fred, Fluminense. Hulk, Zenit. Jô, Atlético Mineiro. E Neymar, Barcelona. Esses são os convocados, pessoal. Obrigado, Filipão. Nós vamos então dar um intervalo de 10 minutos e retornamos para a entrevista coletiva. Obrigado. Tá certo, então são esses os nomes, né? Acabou a expectativa, acabou o mistério, já estão convocados os 23 jogadores. Daqui a pouco a gente volta a conversar então com o Chico Lang e Osmar Garrafa. Vamos saber o que eles acharam dos nomes que foram os escolhidos, tá bom?